Pessoal, agora eu vou falar do queridinho, que é o Remata. É um jogo bem antigo, mas que continua sendo o sucesso de Boquinhas. O Remata é um jogo parecido com o Uno, aquele tradicional Uno que a gente tem, onde eu vou parear a cor ou, no caso, a boquinha. E você vai ver que os recursos que esse jogo oferece são muito variados. Por quê? Porque a boquinha está numa cartela grande, ela favorece para a criança enxergar bem a sua boca. E além de ele fazer o pareamento da letra, som, boca inicial das palavras, então eu estou falando de aliteração fonêmica, ele também propicia para crianças mais para frente que eu trabalhe as categorias gramaticais básicas, como substantivo, verbo e adjetivo. Tá esperando o quê? Vem comigo conhecer. Ó, pessoal, como eu disse, o queridinho de Boquinhas, tá? Ele pode vir nessa caixa ou nos modelos mais antigos já estão na sacolinha, tá certo? Então ele tem muitas cartelas, tá? Então aqui, ó, você tá vendo, tem uma infinidade de cartelas aí, tá certo? E aqui eu separei pra gente poder explicar. Ele tem 4 de cada letra, tá? De cada boca. Então uma é verde, então aqui é o V que eu peguei em verde, em amarelo, em azul e vermelho. Todas as letras têm essa possibilidade. Então repara como que a carta é grande, a boca é bem visível para a criança, né? Fica fácil de ser trabalhado. Então eu vou jogar da forma mais simples, tá? Então digamos que foi sorteada essa carta, então começou aqui com um V, tá certo? A criança seguinte, ou ela vai colocar aqui em cima para ela continuar jogando uma carta verde ou uma carta com a mesma boca e letra. Digamos que ela tenha na mão essa daqui, serve, porque não é verde, é amarela, mas tem o V. Só que para ela colocar, ela tem que falar uma palavra iniciada com essa boquinha e esse som e essa letra. E aí você vai trabalhar com ela. Que boquinha é essa? Olha o som, ó. Tem a letra V. Que palavrinha você pode falar com este som, iniciada com este som? Digamos que a criança diga vaso. Ah, isso mesmo. Então ela consegue jogar. Passa a vez a outra criança. A outra criança, digamos que não tenha letra V na mão, mas ela tem uma carta amarela. Então serve amarelo com amarelo, tá? Então lembrando, para que ela continue falando, ela tem que falar uma palavra que está na carta aqui, tá? Como continua sendo o V, ela tem que falar uma palavra iniciada com o som V. Não serve mais vaso, porque vaso já foi dito. Então ela vai falar Vitor. Muito bem. E aí ela consegue colocar a cartinha dela, tá? Então o próximo jogador ou vai colocar uma carta amarela ou uma carta que tenha o L, né? O sonzinho do L. Digamos que ele não tenha. Existem essas cartas aqui, ó. Que esta aqui significa mudou o sentido. Se estava rodando assim, passa a rodar assim entre os participantes. Essa carta aqui proíbe o próximo jogador de jogar. Essa carta aqui faz o próximo jogador comprar 2 vezes, 2 cartas. Comprar do monte, tá certo? Então vamos lá. Digamos que o próximo jogador, ele não tenha nem amarelo e nem o L. Ele pode comprar uma do monte. O monte está virado de cabeça para baixo, é claro. Tá? Então, para facilitar aqui, ele compra essa daqui. Beleza, ele só compra uma carta. Se ele deu sorte de ser a carta que ele quer, ele vai usar. Senão ele passa a vez para o próximo jogador. Essa carta serve? Sim, serve por quê? Porque é amarela. E aí, ó, ele vai colocar
falando uma palavra iniciada com L, com este som. Então, ele vai falar lebre, muito bem, e aí ele consegue. Olha só o que aconteceu. Caiu na pegadinha, por quê? Porque este é o som da letra R no meio de palavras, no meio. Então, você vai discutir isso com as crianças. Como que o próximo jogador vai conseguir falar uma palavra com este som no início, que é o som R? Como que ele vai conseguir? Não existe palavras na língua portuguesa começada com o som R. Por quê? Nós estamos aqui, ó, na obrigatoriedade de meio de vogais. Então, o grupo vai discutir. Então, ele pode falar uma palavra que não esteja no início, e sim que tenha este som na palavra. Aí, digamos que o outro jogador, ele consegue, porque ele tem, por exemplo, essa carta aqui, que é o Coringa. Reparem que o Coringa, ele serve as 4 cores, tá? Porque ele é uma carta Coringa. Então, vai servir para ele jogar lá, tá? Então, ele vai ter que falar uma palavra com este som. Digamos que ele diga barata. Ótimo, barata tem esse som, ó. Barata. A linguinha subiu, data. E aí, ele consegue colocar a cartinha. E quando ele põe o Coringa, ele pede uma cor. Então, digamos que ele peça a cor azul. Ótimo, ele pediu a cor azul. O próximo jogador tem, por exemplo, essa carta. E aí, este jogador, no Coringa, não vai falar palavra nenhuma. Ele põe essa cartinha aqui. Maravilha. Então, ganha quem acabou as suas cartas na mão primeiro. Eu acredito que inicia com 5 cartas na mão, ou 7, se eu não me engano. Precisa ler o manual lá, tá? Que vem com as instruções, né? Eu vou falar agora sobre essa letrinha pequenininha que está ao lado, embaixo direito das cartinhas, ó. Aqui você vê um A, aqui você vê um V e aqui você vê um S. Então, vamos lá. S de substantivo, V de verbo e A de adjetivo. Ah, Renata, também tem um F de frase. Eu pus frase para não entrar em categorias gramaticais mais complexas, ok? Então, digamos que aquele garoto lá colocou o L, mas ele já está num nível que eu possa exigir, ó. Tudo bem, é o L que você vai me falar, mas é um verbo iniciado por L. E aí ele vai falar para mim, ler. Ótimo, maravilha, tá? Se fosse um L, substantivo, e aí eu vou trabalhar com ele, ó. Substantivo é aquilo que eu vejo, substantivo concreto. O que eu posso enxergar com L? Eu estou vendo aqui nesse armário livro. Isso, maravilha. Para boquinhas, verbo é ação, é mímica. Então, eu vou fazer uma mímica para essa criança compreender o verbo. Ler, né? Eu pego um livro e estou virando as páginas, estou simulando que eu estou lendo. Mas eu também posso falar outro verbo, ó. Eu peguei um objeto e estou lavando, lavar, tá certo? Aí, ó, eu tenho um adjetivo com L. E agora? Adjetivo é aquilo que é a fofoca, tá certo? Então, eu posso falar, o livro é leve. O livro é leve, o livro é legal, legal. Isso mesmo, então é a fofoca, é aquilo que eu falo do substantivo. Então, é óbvio que trabalhar essas instâncias gramaticais é legal para uma criança de 2º ano para frente, né? Porque de 1º ano ela ainda está consolidando o processo da conversão fonema-grafema. Então, com um jogo desse, você pode formar palavras, né? Você pode
criar situações outras aonde ela pareie essas cartinhas com figurinhas que você tenha em mãos. Então é um jogo muito versátil, porque ele permite não só que você jogue conforme as regras do remata, mas que você faça muitas possibilidades de uso. Por isso que é o Coringa de Boquinhas, né? É o queridinho dos nossos usuários. Espero que você tenha gostado.